Eu vou passar agora a palavra para o Robson de Oliveira, advogado do Demerece Advogados, com o conselho ADPF 742, a defesa das comunidades quilombolas. Muito boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Tem 5 minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Caríssima Carmela e demais convidados que participam desse evento, caríssimas pessoas que nos assistem e nos ouvem, gostaria inicialmente de parabenizar essa iniciativa que representa um verdadeiro diálogo entre a sociedade e os juristas com o Supremo Tribunal Federal, apontando caminhos e compartilhando estudos e saberes, em uma perspectiva humanitária, principalmente em um momento tão sensível para a humanidade, no qual vemos nossos direitos tão ameaçados. Existem diversas questões de alta indagação sobre as quais eu poderia me debruçar e invocar a proteção constitucional pelo viés dos direitos humanos. Contudo, a pandemia do Covid-19 ainda é um tema que nos abate de forma devastadora e nos faz pensar sobre as populações mais vulneráveis. Dentre tantos grupos vulneráveis, eu gostaria aqui de destacar os quilombolas, que são pessoas negras, sobreviventes de um período de violência e maus tratos da escravização, que ainda hoje carregam consigo as consequências de uma política de Estado que apenas pretendeu sua eliminação, sem lhes oferecer melhores condições de vida. Pois bem, durante a pandemia, percebeu-se o quanto os reflexos dessa vulnerabilidade, que reclama a proteção especial, estavam afetando os quilombolas. E foi por isso que o Conselho Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, juntamente com outras entidades, ajuizou, com pedido de liminar, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 742 de 2020, a fim de que sejam adotadas providências acerca das questões graves e lesões a preceitos fundamentais da Constituição Federal, decorrentes de atos comissivos e omissivos do Poder Executivo Federal no combate à pandemia nas comunidades quilombolas. Na referida demanda, foram postuladas diversas medidas, das quais eu quero destacar 5 delas, sendo a primeira a elaboração e a implementação de um Plano Nacional de Combate aos efeitos da pandemia nas comunidades quilombolas em um prazo máximo de 30 dias, devendo observar a distribuição imediata de equipamento de proteção individual, água potável e materiais de higiene e desinfecção, com a indicação de cronograma. A segunda delas, abordando a adoção de medidas de segurança alimentar nutricional com a distribuição de cestas básicas. A terceira, tratando da viabilização de acesso regular aos leitos hospitalares, incluindo UTI com transporte para tanto. A quarta, exigindo a testagem e vacinação dos quilombolas. E, por último, a quinta, solicitando a adoção de medidas de combate ao racismo nas comunidades quilombolas, no atendimento médico e hospitalar, com canal específico para recebimento e processamento de denúncias. Em fevereiro deste ano, a ação foi julgada procedente, sendo acolhido a maioria dos pedidos. Contudo, em 9 de abril, foi apresentado um plano de trabalho pelo governo federal que apenas reeditou medidas já previstas para o conjunto da população brasileira. Ou seja, não tratou o problema de modo diferenciado, observando as especificidades do quilombolas, razão pela qual, infelizmente, só contribuiu mais ainda para o agravamento da situação de vulnerabilidade desse grupo. Por isso, senhoras e senhores, é que eu clamo pela atenção do STF sobre o impacto desproporcional que políticas públicas de caráter universal podem gerar aos quilombolas, uma vez que não atende às necessidades e particularidades desse grupo, que, infelizmente, somado a tantas outras injustiças, até hoje não conquistou a titulação de suas terras. Nesse sentido, clamo para que vossas excelências atente para a inviabilização e o apagamento de dados sobre essa população, em especial para a política de dados que são executadas pelos governos e que privilegiem a construção de políticas públicas que deem conta de aplicar estratégias que diminuam as desigualdades, resgatando a dignidade dos quilombolas que vivem nessa terra por uma escolha que não foi sua, mas foi pelo sequestro do colonizador, o qual, ao fim da escravidão, não lhe entregou condições dignas de vida. Finalizo dizendo que não trago aqui um conselho, mas sim um clamor para que seja dada eficácia jurídica ao princípio da igualdade, esculpido no artigo 5º da Constituição Federal,
tratando a população quilombola com a atenção que ela tem e merece constitucionalmente e está garantida por ela. E clamo para que seja dada por cumprida a decisão da DPF número 742, no momento em que for apresentado um plano de trabalho digno da atenção e respeito que os quilombolas merecem. Essas são as minhas singelas contribuições e agradeço mais uma vez a oportunidade de extinção. Muito obrigada, Robson, por estar aqui conosco.